Você sabia que a preguiça pode ser mais destrutiva que a pobreza? Mais limitante que a falta de dinheiro? A preguiça é silenciosa, mas é capaz de roubar sonhos, aniquilar talentos e enterrar destinos inteiros. O mais surpreendente é que muitas pessoas acreditam que fracassaram por falta de sorte, quando na verdade fracassaram por falta de disciplina. Eu descobri, ao longo da minha vida, que o maior inimigo do homem não está fora dele, mas dentro, disfarçado de conforto. E eu te pergunto, quantas vezes você já se traiu ao escolher mais 5 minutos na cama, em vez de 5 passos em direção ao seu futuro? A preguiça é traiçoeira. Ela não chega de repente, como um ladrão que arromba a porta no meio da noite. Não. Ela se aproxima devagar, silenciosa, e se disfarça de descanso. É aquela voz doce que diz, e mais 5 minutos não vão fazer diferença. Mas você já reparou que esses 5 minutos se transformam em 15, em meia hora, em um dia inteiro de oportunidades perdidas? Quantas vezes você mesmo já se prometeu que ia mudar de vida, mas na hora de agir, escolheu o conforto imediato da cama, da televisão ou da distração em vez de escolher o futuro? Eu já vi isso acontecer com milhares de pessoas. Homens e mulheres inteligentes, com talentos extraordinários, que poderiam ter escrito sua própria história de grandeza, mas se deixaram enganar pelo inimigo invisível. O que é mais curioso é que quase nenhum deles admitia estar sendo dominado pela preguiça. Eles davam outros nomes, e estou cansado, não é o momento certo, vou esperar ter mais clareza, segunda-feira eu começo. Você se reconhece nessas frases? Elas parecem inofensivas, mas são apenas disfarces para a mesma coisa, a paralisia que vem de não vencer a si mesmo. Hoje, estudos modernos mostram que mais de 70% das pessoas começam o dia olhando para o celular antes mesmo de olhar para o próprio propósito. E o que encontram ali? Notícias negativas, cobranças, comparações com a vida dos outros. Como esperar clareza se o primeiro ato do dia já é confusão? Como esperar energia se você entrega sua mente para o caos antes mesmo de entregar seu corpo para o trabalho? Pense comigo, quantas vezes você começou o dia apagando incêndios, correndo atrás do relógio, reagindo ao mundo, e terminou a noite com a sensação de que viveu muito, mas produziu pouco? A preguiça não é apenas ficar deitado sem fazer nada. Preguiça também é viver no modo automático. É acordar sem intenção, apenas para cumprir obrigações. É se levantar porque tem que pagar contas, mas nunca porque tem um propósito. E é justamente aí que a vida começa a escapar pelos dedos. O corpo levanta, mas a alma continua deitada. A mente anda, mas o coração permanece preso. Você já sentiu isso? Como se os dias fossem uma repetição cansativa, sem brilho, sem novidade. Essa é a marca de quem ainda não venceu a preguiça. Eu mesmo, durante minhas pesquisas, encontrei homens brilhantes que perderam fortunas, não por azar, mas por falta de disciplina para levantar e agir. Conheci também jovens que sonhavam em mudar o mundo, mas que deixavam os sonhos morrerem em cada soneca do despertador. Porque a verdade é essa, e toda vez que você escolhe a preguiça, você diz para si mesmo que o seu futuro não vale a pena. Mas há um caminho diferente. Não é necessário dar um salto gigantesco, nem virar sua vida do avesso em um único dia. Basta começar pequeno, mas começar com intenção. Imagine-se amanhã, em vez de negociar com o despertador, você simplesmente se levantasse e desse a si mesmo 10 minutos de silêncio. 10 minutos para respirar, para organizar a mente, para se lembrar de quem você é e do que realmente importa. Parece pouco, mas é justamente nesses pequenos espaços que o caos se dissolve e a clareza nasce. Você não precisa esperar se sentir motivado. Aliás, motivação é consequência da ação, não a causa. Quantas vezes você deixou de treinar, de estudar ou de trabalhar num projeto porque não estava com vontade? E quantas vezes, quando finalmente começou, percebeu que a vontade apareceu durante o processo? Isso não é coincidência. É a prova de que a preguiça só tem poder enquanto você está parado. No momento em que se levanta e age, ela perde a força.
Eu te pergunto, quantos sonhos já ficaram pelo caminho porque você acreditou na mentira de que não tinha energia? Quantas vezes você já disse para si mesmo que faria amanhã, e quando o amanhã chegou, adiou mais uma vez? Até quando você vai aceitar essa negociação com o fracasso? A maior verdade que aprendi é que ninguém perde para o mundo antes de perder para si mesmo. O fracasso não começa lá fora, começa dentro. E o primeiro campo de batalha é amanhã. Se você vence a preguiça no momento em que abre os olhos, você já está provando para si mesmo que pode vencer em qualquer outra área da vida. É por isso que eu insisto, não veja a preguiça como algo banal. Veja-a como um ladrão de destinos. Porque é isso que ela é. E a cada vez que você a vence, mesmo que seja em um gesto simples como levantar da cama sem hesitar, você está reconstruindo sua identidade. Está dizendo ao seu cérebro, que eu sou maior do que meus instintos de fraqueza. E acredite, que essa declaração silenciosa tem o poder de mudar tudo. Agora me diga, e amanhã, quando o despertador tocar, você vai se entregar mais uma vez, ou vai escolher provar a si mesmo que é maior do que a preguiça? Muitas pessoas acreditam que disciplina é uma forma de prisão, como se fosse uma corrente que as impede de viver livres. Mas eu aprendi, ao longo de décadas de observação e estudo, que disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade. A verdadeira escravidão não está em acordar cedo ou manter uma rotina firme, mas sim em viver refém dos próprios impulsos, dos hábitos ruins, das vontades passageiras que destroem grandes sonhos. Pense comigo, quantas vezes você já se sentiu aprisionado em dívidas, em relacionamentos tóxicos, em um emprego que não suporta, tudo porque faltou disciplina para planejar, para agir, para dizer não no momento certo? Quando eu tive a oportunidade de conversar com homens que construíram impérios, percebi que nenhum deles dependia de sorte. O que eles tinham em comum era um senso inabalável de disciplina. Thomas Edison, por exemplo, não se tornou o grande inventor porque tinha ideias melhores do que os outros. Ele se tornou um gigante porque, enquanto muitos descansavam, ele trabalhava. Enquanto outros desistiam diante das falhas, ele insistia. Foram milhares de tentativas frustradas antes de acender a lâmpada, mas foi a disciplina que o fez seguir até o fim. Agora me diga, quantas ideias brilhantes já passaram pela sua mente e foram abandonadas simplesmente porque você não teve disciplina suficiente para insistir? A disciplina é o que transforma desejo em realidade. Sonhar é fácil, todos sonham. Mas quantos têm a coragem de repetir todos os dias as pequenas ações que aproximam esse sonho da vida real? Disciplina é acordar cedo mesmo quando o corpo pede para dormir mais. É economizar quando tudo em volta grita para gastar. É estudar quando seria mais confortável se distrair. Você acha isso difícil? Eu digo, difícil é viver aprisionado pelo arrependimento de nunca ter tentado. Pesquisas recentes mostram que pessoas disciplinadas não apenas alcançam mais resultados materiais, mas também têm índices mais altos de felicidade e bem-estar. Isso pode parecer contraditório, afinal, a maioria pensa que felicidade está em fazer apenas o que se tem vontade. Mas já percebeu como você se sente depois de ceder à preguiça? Talvez um alívio momentâneo, mas logo em seguida vem a frustração, a sensação de culpa. Agora compare com a sensação de concluir uma tarefa importante, mesmo sem estar com vontade. O cansaço existe, mas junto dele vem o orgulho, a clareza, a certeza de que você está avançando. Qual das duas traz verdadeira paz? E é exatamente isso que você precisa entender, e disciplina não é sofrimento, é investimento. Cada ato disciplinado é como depositar em uma conta bancária invisível, que um dia devolve com juros multiplicados em forma de conquistas. Cada vez que você diz não à preguiça e sim à ação, você está acumulando riqueza, não apenas financeira, mas também emocional, espiritual e mental. Eu sei que muitos me escutam agora e pensam, mas eu não consigo, já tentei e fracassei. E eu te digo, você não fracassou, você apenas desistiu cedo demais. Porque a disciplina não se constrói em um único dia. Ela é como um músculo. Ninguém entra em uma academia e levanta 100 quilos de imediato. Primeiro, você levanta 5,
depois 10, depois 20. O mesmo acontece com a mente. Se você não consegue ser disciplinado por 1 hora, comece com 10 minutos. Se não consegue manter um hábito por 1 mês, mantenha por 3 dias. A vitória está no progresso, não na perfeição. Eu quero te propor algo simples: experimente acordar apenas 30 minutos mais cedo durante os próximos 7 dias. Nesse tempo, escolha algo que alimente sua mente ou seu corpo, leia algumas páginas de um bom livro, faça uma oração, escreva seus objetivos, movimente-se. No início, seu corpo vai resistir, sua mente vai reclamar, mas quando completar a primeira semana, você vai sentir algo diferente. Não será apenas orgulho por ter cumprido um desafio, será clareza, será força. Você terá provado a si mesmo que é capaz de vencer a resistência interna. E lembre-se que cada ato de disciplina cria confiança. Confiança em si mesmo, confiança de que você é capaz de fazer o que disse que faria. Essa confiança é o que abre portas. Porque o mundo acredita primeiro naquele que já acredita em si mesmo. E acreditar em si mesmo não é apenas repetir frases motivacionais. É agir. É mostrar para sua mente, com provas diárias, que você é maior do que seus medos e suas desculpas. Eu nunca conheci um homem verdadeiramente livre que não fosse disciplinado. E nunca conheci um preguiçoso que fosse feliz de verdade. O preguiçoso pode rir hoje, mas amanhã chora em silêncio pelo que não conquistou. Já o disciplinado pode sofrer agora, mas mais cedo ou mais tarde colhe frutos que fazem todo o sacrifício valer a pena. Então eu te pergunto, você prefere a prisão invisível da preguiça ou a liberdade conquistada pela disciplina? Quando eu comecei a escrever Pense em Riqueza, havia dias em que o medo me dominava. Eu me perguntava se alguém iria acreditar nas minhas palavras, se minhas ideias seriam aceitas ou se eu estava apenas perdendo tempo. Havia momentos em que a dúvida parecia mais pesada que o próprio trabalho. Mas foi justamente nesses dias que eu tomei a decisão de levantar antes do sol, sentar em silêncio e escrever, mesmo sem motivação, mesmo sem inspiração. Foi no silêncio da manhã, quando o mundo ainda dormia, que minha mente se abriu e minhas ideias ganharam vida. Se eu tivesse esperado o momento perfeito, se tivesse cedido ao conforto da preguiça, talvez o livro que transformou milhões de vidas nunca tivesse existido. Esse é o poder da manhã sobre a mente. É ali, na primeira hora do dia, que você tem a oportunidade de moldar seus pensamentos antes que o mundo os invada. É quando você pode escolher alimentar sua mente com fé, clareza e propósito em vez de distrações, notícias negativas e comparações que drenam a sua energia. Já reparou que, quando começa o dia em confusão, parece que tudo ao longo dele também se torna confuso? Isso não é coincidência. Pesquisas modernas mostram que os primeiros minutos do dia são determinantes para definir seu estado emocional pelas próximas 12 horas. Ou seja, se você desperta no caos, vive no caos. Se desperta com intenção, vive com direção. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu não tenho energia para isso, minha vida está bagunçada demais. Eu compreendo esse sentimento. Mas é exatamente por isso que esse pequeno ato de se levantar com consciência é tão transformador. Porque não é o mundo que precisa se acalmar para que você tenha clareza. É você que precisa se acalmar primeiro para que o mundo ao redor também responda com ordem. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que viviam sem rumo, presas em dívidas, em relacionamentos fracassados, em carreiras que odiavam, simplesmente porque passavam os dias reagindo, em vez de decidir como iriam viver. E tudo começou a mudar quando resolveram vencer a primeira batalha e a batalha da manhã. Um homem que eu conheci, depois de anos de fracasso financeiro, decidiu apenas acordar 1 hora mais cedo todos os dias para estudar e organizar seus planos. Em poucos anos, saiu da falência para construir uma vida de prosperidade. Ele não teve um golpe de sorte. Ele venceu porque mudou sua mente antes que o dia começasse. E talvez você pense, mas isso é pequeno demais, como acordar meia hora antes pode transformar a vida de alguém?
Eu digo, justamente porque a transformação não começa nos grandes feitos, mas nas pequenas práticas consistentes. Quando você decide levantar e dar à sua mente o alimento certo, está construindo uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que apenas reage, e passa a ser alguém que escolhe. E quando essa escolha é feita todos os dias, em silêncio, com disciplina, os resultados se tornam inevitáveis. Lembre-se, a mente é como um jardim. Se você não planta nada logo cedo, ela será ocupada por ervas daninhas ao longo do dia. Mas se você começa plantando clareza, fé e propósito, tudo o que acontece depois passa a florescer a partir dessa base. Imagine por um instante como seria a sua vida se, ao invés de acordar correndo, você acordasse em silêncio, respirasse fundo, agradecesse, declarasse quem você é e o que você deseja construir. Imagine a força que teria ao longo do dia ao já ter decidido, desde cedo, quem está no comando, e você, e não as circunstâncias. E é nesse ponto que quero te fazer uma pergunta direta: quantas oportunidades já passaram diante de você simplesmente porque sua mente estava confusa demais para enxergar? Quantos relacionamentos foram perdidos? Quantas portas se fecharam? Quantos sonhos ficaram no papel porque, em vez de começar o dia com clareza, você começou mergulhado na pressa, na ansiedade e na distração? A vida não é definida por grandes momentos isolados. Ela é moldada pelo que você escolhe repetir todos os dias. E a escolha mais poderosa que você pode fazer é assumir o controle da sua manhã. Porque quando você domina a primeira hora, você domina a sua mente. E quando você domina a sua mente, nenhum obstáculo externo pode derrotar você. A preguiça não é apenas a falta de movimento, ela é a sabotagem silenciosa da identidade. Quando você cede a ela, não está apenas perdendo minutos do seu dia, está enfraquecendo a crença de que é capaz, está reforçando para si mesmo a ideia de que não tem controle. Cada vez que escolhe a preguiça, mesmo em algo pequeno, você está treinando sua mente para aceitar menos do que merece. É por isso que eu digo, não se trata apenas de levantar da cama ou adiar uma tarefa, trata-se de decidir quem você está se tornando. Eu já vi pessoas brilhantes destruírem carreiras inteiras porque não conseguiram vencer esse inimigo. Veja o exemplo de Mike Tyson, de um talento extraordinário, um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Mas o que aconteceu? A indisciplina, os vícios, a incapacidade de controlar a si mesmo acabaram com o que poderia ter sido a carreira mais grandiosa da história do esporte. Ele não perdeu por falta de talento, perdeu porque não conseguiu vencer as próprias fraquezas. E eu te pergunto, quantos Mike Tysons existem fora dos ringues? Pessoas com dons incríveis, mas que enterram esses talentos todos os dias porque não conseguem vencer a preguiça, o medo ou a indisciplina. Será que você mesmo não tem dentro de si um talento que nunca viu a luz do dia porque está escondido atrás de desculpas? A transformação não acontece quando você apenas sonha, mas quando você age, mesmo contra a vontade. É nesse choque entre a resistência interna e a decisão firme que uma nova identidade nasce. Quando você levanta da cama sem negociar, quando cumpre o que prometeu a si mesmo, você envia uma mensagem poderosa para o cérebro: e eu sou confiável, eu faço o que digo que vou fazer. E essa confiança em si mesmo é o que constrói grandes destinos. A preguiça, ao contrário, envia a mensagem oposta: e eu não posso confiar em mim. E é assim que a autoestima desmorona, não por causa de grandes fracassos, mas por pequenos abandonos diários. Você pode até achar que ninguém está vendo quando escolhe procrastinar, quando deixa para amanhã o que deveria ser feito hoje. Mas o seu subconsciente está observando cada escolha. Ele registra cada desistência e começa a tratá-lo como alguém que não merece vitória. Agora, imagine o impacto de repetir essa mensagem todos os dias durante anos. É por isso que tantas pessoas vivem presas em um ciclo de fracasso. Não é o mundo que as limita, é a identidade que elas mesmas constroem através da indisciplina. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você age com disciplina, cada vez que vence a preguiça, você fortalece sua identidade de vencedor. Você se prova capaz, você reescreve sua história. E não precisa de gestos grandiosos. Basta começar pequeno. A cada manhã,
quando o despertador tocar, você terá uma escolha: continuar alimentando a versão fraca de si mesmo ou dar espaço para a versão forte, a versão que nasceu para liderar, para criar, para prosperar. É nesse momento, nesse detalhe aparentemente simples, que destinos são decididos. Eu não conheço outro caminho. Todos os grandes homens que entrevistei, todos aqueles que construíram fortunas e legados, tinham em comum a disciplina de se levantarem para agir quando ninguém os obrigava. Eles não esperavam motivação, não esperavam que o mundo os empurrasse. Eles decidiram quem eram, e provaram isso através da ação. É por isso que afirmo, e a disciplina não é apenas um hábito, é um ato de identidade. E agora eu te faço uma pergunta direta: quando a preguiça bater à sua porta, quem você vai escolher ser? O que se esconde atrás das desculpas ou o que se levanta para construir? Porque no fim, não é sobre ter mais tempo, mais sorte ou mais oportunidades. É sobre provar, todos os dias, que você é maior do que a preguiça. Se existe algo que você precisa guardar de tudo o que eu disse até aqui, é que vencer a preguiça não é apenas sobre acordar cedo ou cumprir tarefas, é sobre provar para si mesmo que você é capaz de dominar a sua mente e construir uma identidade forte. Essa é a verdadeira vitória, e a conquista sobre si mesmo. E já que você chegou até aqui, eu quero te convidar a continuar essa jornada. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar um degrau acima, um passo a mais na sua evolução, para que você se torne 1% melhor do que é agora. Eu agradeço a sua presença comigo até este momento e quero que saiba, estarei esperando por você no próximo vídeo.